Olá meus camaradas, espero que vocês estejam bem. Antes de começarmos o relato de hoje eu vou pedir para que vocês partilhem os meus vídeos com todos os vossos amigos que possam precisar de abrir os olhos. Hoje nós somos apenas 19 subscritores, mas amanhã poderemos ser 1 milhão e sem vocês eu nunca vou conseguir chegar lá. O relato de hoje é de um jovem que quase sofreu um golpe que afetaria o resto da sua vida toda. E o tema do relato de hoje é: ela fingia ser uma santa, mas os próprios irmãos da igreja me avisaram que isso era um golpe. Então, vamos ao relato. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos, e apesar de ser jovem, consegui alcançar uma vida estável muito cedo. Desde os 18 anos, eu trabalhava com negócios na internet e, com o tempo, consegui construir algo sólido. Com 25 anos, já tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Não sou um daqueles caras que ostentam, mas gosto de aproveitar o que a vida tem de bom. Há cerca de um ano, decidi mudar de cidade, indo morar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A decisão não foi tão difícil, já que meus pais também tinham se mudado para lá. Queria estar perto deles, e mudar de ares parecia uma boa ideia. Aluguei um apartamento em um condomínio de luxo. Era espaçoso, com uma vista incrível, algo que sempre sonhei. Era o meu refúgio, o lugar onde podia relaxar depois de um dia de trabalho, longe da agitação da internet e dos negócios. Mesmo com toda essa vida estruturada, sentia que faltava algo. Talvez, no fundo, eu só quisesse alguém para compartilhar essa nova fase da minha vida. Foi então que comecei a frequentar uma igreja local. Cresci em um lar cristão, e sempre valorizei a fé que meus pais me ensinaram. E foi lá, na igreja, que eu a conheci. O nome dela era Larissa. Tinha 23 anos, e logo chamou minha atenção. Larissa tinha um ar de pureza, uma beleza suave, do tipo que te faz parar para olhar duas vezes. Longos cabelos pretos, olhos castanhos profundos e uma voz delicada que transmitia uma certa inocência. Ela parecia ser tudo o que eu procurava e uma mulher de fé, dedicada, e, acima de tudo, alguém com valores que eu admirava. Nos primeiros meses, nosso relacionamento foi praticamente perfeito. Larissa era uma garota muito reservada, do tipo que fazia questão de deixar claro que queria seguir os princípios da igreja. Ela me disse, logo no início, que era virgem e que queria manter-se assim até o casamento. Eu respeitei isso. Cresci em um ambiente que valorizava esses princípios, então não achei estranho. Achei, na verdade, admirável. No entanto, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas quando percebi o quanto ela era exigente. Até mesmo para darmos um simples beijo, havia um grande ritual. Ela sempre dizia: Rafael, vamos com calma. Eu prefiro esperar até o casamento. Eu acreditava que o que tínhamos era especial. Eu estava disposto a esperar, a respeitar o tempo dela, afinal, quando você encontra alguém com quem imagina construir um futuro, esses sacrifícios parecem valer a pena. Mas, ao mesmo tempo, comecei a notar algo estranho. Larissa tinha alguns hábitos que me deixavam desconfortável. Ela era extremamente caprichosa, e comecei a perceber que nossas saídas e passeios dependiam muito do quanto eu estava disposto a gastar. Não que isso fosse um problema, afinal, eu tinha condições financeiras para bancar nossas idas aos melhores restaurantes e compras em shoppings. Mas, com o tempo, percebi que ela esperava cada vez mais de mim nesse aspecto. Ainda assim, eu estava cego pela ideia de que estava construindo algo sério com ela. Meu erro, talvez, tenha sido ignorar os sinais, acreditar que ela era essa pessoa pura e dedicada que demonstrava ser. Eu estava comprometido em seguir o ritmo dela, em respeitar seus limites, porque, no fundo, acreditava que isso era o certo a se fazer. Então, as coisas começaram a mudar. Algumas pessoas da igreja, os irmãos que eu já tinha começado a conhecer melhor, começaram a se aproximar de mim com uma certa preocupação. Eu não entendia o porquê, até que, um dia, um deles, o Tiago, um cara mais velho que tinha se tornado um grande amigo, me chamou para uma conversa mais séria. Ele me olhou nos olhos, hesitante, e então me disse: Rafael, você precisa saber de algo sobre a Larissa. Naquele momento, senti um arrepio na espinha. Não queria acreditar que o que ele tinha a dizer fosse algo ruim. Mas, infelizmente, era. Tiago me contou que Larissa tinha uma reputação na igreja, e não era uma das melhores. Segundo ele, muitos ali sabiam que ela já tinha se envolvido com vários caras do bairro, e o mais chocante, ela não era virgem, como dizia ser. A imagem que ela havia construído era uma farsa.
Ela já tinha se envolvido com metade do bairro, e, ao que tudo indicava, estava usando sua suposta pureza para enganar outros como eu. Fiquei em choque. Aquelas palavras martelavam na minha cabeça. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu imaginava sobre o relacionamento, estava desmoronando. Mas o pior ainda estava por vir. Ao longo daquela conversa, Tiago me contou que havia rumores circulando na igreja de que Larissa estava planejando algo contra mim. Ela estava falando para algumas amigas que pretendia dar o famoso golpe da barriga. A ideia era engravidar e, assim, garantir uma boa pensão para o resto da vida. Ela estava vendo em mim uma oportunidade, não um parceiro. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava perdido, e minha mente girava em 1000 direções diferentes. Como eu pude ser tão ingênuo? Como eu pude confiar tanto em alguém que, no fundo, estava apenas me usando? A dor da traição emocional era devastadora. Eu, que sempre me considerei um cara esperto, quase caí direitinho na armadilha dela. No dia seguinte, chamei a Larissa para uma conversa. Fomos a um café, longe da igreja, longe de olhares curiosos. Quando eu a confrontei com o que sabia, ela negou no início, tentou se fazer de vítima. Mas, conforme fui apertando, ela finalmente cedeu. Admitiu que não era virgem e que sim, tinha um passado de que não se orgulhava e não me contou. Tentou justificar dizendo que estava mudando de vida, que queria algo sério agora. Mas para mim, tudo aquilo era apenas mais uma camada de mentiras. A confiança já havia sido destruída. Terminei tudo com ela ali mesmo, naquela mesa de café. Não houve discussão, apenas uma sensação de vazio. Eu voltei para o meu apartamento, sentei no sofá e fiquei olhando para a vista da cidade, tentando entender onde eu tinha errado. Mas, com o tempo, percebi que o erro não foi meu. Eu acreditei em alguém que não era honesta, e isso poderia acontecer com qualquer um. Os dias seguintes foram difíceis. Foi como se todo o meu mundo tivesse desmoronado de uma só vez. Na verdade eu nem sei como é que eu fiquei tão apaixonado em tão pouco tempo. A igreja, que antes era um refúgio para mim, se tornou um lugar de lembranças dolorosas. Eu precisava de tempo para processar tudo, para me recuperar. E, acima de tudo, para voltar a confiar em mim mesmo. Hoje, olho para trás e vejo aquela experiência como um aprendizado duro, mas necessário. Nem sempre as pessoas são o que parecem, e, às vezes, a confiança pode ser quebrada pelas mãos de quem menos esperamos. No entanto, não deixei que isso me tornasse amargo ou cínico. Apenas mais cauteloso. Entendi que preciso ser cuidadoso com quem deixo entrar na minha vida, mas sem perder a capacidade de amar e acreditar nas pessoas. Continuo em Uberlândia, perto da minha família, mas apenas focado nos meus negócios e agora com mais sabedoria. Eu acredito que fui um dos primeiros inscritos a encontrar a página do Bartolomeu. Achei a ideia genial, por isso decidi mandar também o meu relato para que outros homens e principalmente os jovens fiquem de olhos abertos. Obrigado meus amigos e boa sorte a todos nessa jornada que é o relacionamento com mulheres. Bem camaradas, hoje ouvimos mais um relato, desta vez de um dos nossos primeiros inscritos, o Rafael. O que consegui analisar e concluir deste relato é que mesmo dentro da igreja você deve tomar cuidado, pois fora do mundo da igreja muitas mulheres fingem ser o que não são. E agora imagine dentro da igreja, que é realmente um lugar mais controlado e que supostamente toda mulher deve ser o mais pura possível. Camaradas, eu criei este canal, não para nós como homens, ficarmos contra as mulheres. E sim para percebermos que elas não são seres divinais ou puras demais para fazerem certas coisas erradas. E percebermos como realmente funciona a realidade, e quanto mais um homem sabe da realidade melhor ele vai conseguir lidar com ela. Mulheres são necessárias para as nossas vidas, devemos amar elas, mas ao mesmo tempo perceber que elas podem cometer grandes erros, e temos que estar sempre atentos para não sermos enganados. Nós como homens devemos saber como a mente da mulher funciona para podermos tirar proveito disso e usarmos ao nosso próprio favor. Se você algum dia precisar de ajuda quando o assunto é relacionamentos, clique no link da bio para você aprender a como deve lidar com uma mulher. Obrigado por terem ficado até aqui, camaradas, até a próxima.